1 Samuel capítulo 3, os versos de 1 a 3. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo deitado também Samuel no templo do Senhor, e tendo deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Vamos orar. Pai, nos apresentamos a Ti nesta manhã com confiança, certos de Teu desejo de nos falar ao coração. Te adoramos, porque Tu és Deus fiel, e a Tua fidelidade é de geração em geração. Com toda certeza nos nossos corações sabemos que Tu tens algo a comunicar para nós da Tua mente e dos Teus desejos. Então nos apresentamos a Ti e queremos nos submeter à Tua palavra, para que ela exerça senhorio sobre nós, para que Teus princípios possam ser semeados nos nossos corações e produzam para Ti a 30, a 60 e a 100 por um. Confiamos, Senhor, no poder transformador da Tua palavra. Também suplicamos toda a provisão, porque nos vemos como incapacitados em nós mesmos. Por isso dependemos em tudo de Ti, ó bendito Senhor. Usa este tempo para a Tua glória. Ser glorificado no meio da Tua igreja, para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Nós estivemos então compartilhando algo sobre a juventude de Samuel e como o Senhor, em todos aqueles dias terríveis, aqueles dias de extrema necessidade, aqueles dias em que a palavra do Senhor, conforme descrita aí, era muito rara, as visões não eram frequentes e a lâmpada do Senhor estava por se apagar. Esse era o contexto espiritual da juventude de Samuel. O povo de Israel estava sendo conduzido no seu serviço espiritual pela casa de Eli, e a casa de Eli e seus filhos então vinham prestando ao Senhor um serviço indigno, um serviço infrutífero, um serviço imprestável. E então o Senhor, em sua necessidade de levantar um profeta, o Senhor encontra no coração de Ana um coração capaz de se unir à sua vontade. E então ser para o Senhor um instrumento para que sua vontade se cumprisse e para que sua demanda fosse então satisfeita. E nós vimos que Ana então gera um profeta. E que além e para muito além da necessidade de Ana, por ser estéril, de gerar um filho, estava a necessidade do Senhor de gerar um profeta. E então Samuel é chamado pelo Senhor para servi-lo e então cumprir os desígnios do Senhor para aqueles dias de trevas. Então, irmão, apenas para nós retomarmos, nos lembremos que há um grande contraste na palavra entre a juventude de Samuel e a velhice de Eli, entre a dedicação de Samuel e a procrastinação de Eli,
entre o serviço de Samuel e o serviço e a vida de Eli e seus filhos. E esse contraste nos é apresentado de uma maneira muito significativa nesse capítulo 3, já que a partir daí nós temos então a descrição do serviço de Samuel e como Samuel foi pelo Senhor reconhecido como aquele instrumento do seu governo. Samuel então profetizou sobre o povo, sendo para o Senhor aquele instrumento tão precioso do seu governo. Mas enquanto jovem, Samuel respondeu ao Senhor. Então, nós começamos considerando e refalando a respeito de dias em que a palavra do Senhor é muito rara. Irmão, para que você tenha uma ideia do que nós estamos falando, a palavra do Senhor tem sido muito rara no contexto cristão. A palavra do Senhor tem sido muito rara no contexto cristão. Por mais terrível, angustiante que seja nós reconhecermos isso, a palavra do Senhor tem sido muito rara no contexto cristão. Poucos irmãos têm se levantado que realmente amam a palavra e compreendem, segundo seu proceder, tudo que o Senhor tem na sua mente e no seu coração. Porque, relembrando você, o verso 35 aí do capítulo 2, faz uma definição do que o Senhor encontrou em Samuel. O Senhor encontrou em Samuel para si um profeta. E como o serviço de Samuel se deu? Samuel, então, segundo o verso 35, o Senhor diz assim: eu suscitarei para mim mesmo um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Essa é uma das maiores necessidades da igreja nesses dias. E essa é uma maravilhosa definição bíblica do que é ser um profeta. Querido, se você tem anelado servir o Senhor, se há no teu coração um despertamento para servir ao Senhor, então você precisa ser alguém que se dispõe a conhecer tudo que tem o Senhor no coração e na mente. Se nós não formos aqueles que vasculham isso, então nós não seremos úteis ao Senhor. Agora, eu preciso te dizer que essas coisas, vamos dizer assim, que o Senhor tem na sua mente e no seu coração, elas não estão como que nas superfícies. Elas não são pedras preciosas que podem ser achadas na superfície. Nós precisamos aprender a cavar. Nós precisamos aprender a nos dedicar. Nós precisamos aprender a buscar. Então Samuel foi esse jovem para o Senhor. E o primeiro contraste que é feito para nós aí é que ele estava deitado em um lugar costumado. E Samuel estava deitado no templo junto à arca. Que coisa impressionante, irmão. Porque Eli, então, está ligado a uma posição de frieza e acomodação. E Samuel está ligado a uma posição de consagração e da presença do Senhor. Agora, nós precisamos de ajuda para talvez compreender o que significa esse lugar costumado. Esse lugar costumado ele gerou uma consequência na vida. Vamos sugerir então duas consequências sobre a vida de Eli. Eli estava ocupando um lugar costumado que geraram duas consequências na sua vida: incapacidade de ouvir e incapacidade de ver. Os olhos de Eli estavam se escurecendo e Eli estava incapacitado de ouvir. Por que nós afirmamos que Eli estava tendo dificuldade de ouvir, de discernir? Porque o Senhor buscou falar com Samuel e Eli demorou muito tempo para discernir que era o Senhor.
Eli era aquele que amparava Samuel. Samuel foi criado no templo aos pés de Eli. E então o Senhor veio a falar com Samuel, e Eli demorou-se para compreender que era o Senhor. Agora, amado, qual tem sido o seu lugar acostumado? Será que o teu lugar acostumado tem sido as diversões e o entretenimento? Qual o lugar acostumado em que você está sentado, acomodado, e isso tem impedido você de ouvir e de ver o Senhor? Qual é o lugar acostumado da nossa geração? Será que nós estamos no lugar acostumado da tecnologia? Há uns dias atrás eu conversava com uma irmã mais velha que esteve conosco há 25 anos atrás em acampamentos em São Lourenço. Então nós falávamos dessas brincadeiras e, enfim, essas atividades dos acampamentos. Então ela pegou, eu disse para ela que esse ano ela está impossibilitada de ir, passou por uma cirurgia. Então eu disse para ela, mas então quem que vai fomentar essas brincadeiras lá? Aí ela disse assim, essa geração não é como a nossa. Eles não gostam de brincar. Eles gostam do celular. Eles não gostam de brincar. Será que o nosso lugar acostumado, esse lugar onde os teus ouvidos têm sido impedidos, esse lugar acostumado pode ser um ofício, irmão. Será que seu ofício, sua profissão, tem sido um lugar seguro, como um ninho para você? E aquele ninho seguro tem então te impedido de ouvir a voz do Senhor? Será que teu ambiente familiar tem sido um lugar acostumado para você? Então, que o Senhor possa nos ajudar lançando luz para nós compreendermos um pouco mais sobre isso. Eu gostaria de usar uns capítulos do Novo Testamento para nos ajudarem nisso. Em Apocalipse capítulo 2, nós temos o relato das 7 igrejas. E eu gostaria de forma bem prática passar por ali, citando para você algumas notas que o Senhor buscava naquelas assembleias. Então, para que o Senhor nos ajude a sermos sondados pelo seu Espírito com relação a esse lugar acostumado. Para que então nós possamos, de forma prática, compreender o que pode estar sendo nossa vida aos olhos do Senhor. Então o Senhor nos olha e não nos vê aconchegados à sua presença como estava Samuel. Mas o Senhor nos vê deitados em um lugar de costume, de forma infrutífera, com os nossos olhos por escurecer, e incapacitados de poder ver. Irmão, você se lembra que o Senhor, quando disse para Nicodemos a respeito do reino, ele disse assim: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Então o Senhor de novo disse a ele: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino. Duas expressões tão significativas do Senhor com relação à nossa comunhão com Ele e a nossa realidade espiritual do que é o reino do Senhor. Você não pode ver o reino e você não pode entrar no reino. Então, tomando esse texto, eu gostaria de fazer uma aplicação para você, porque nós podemos estar vivendo de uma maneira em que muitas coisas nas nossas vidas têm nos impedido de ver os propósitos do Senhor e de entrar naquilo que o Senhor tem preparado para que nós andemos neles. Então, em Apocalipse capítulo 2, nós temos a narrativa do anjo do Senhor às 7 igrejas. Por que meu desejo é citar de forma bem panorâmica alguns aspectos aqui? Porque cada uma dessas narrativas, irmão, termina com uma expressão muito significativa: quem tem ouvidos. Agora eu preciso te dizer que no original não é ouvidos.
é quem tem um ouvido. Um ouvido. Se você tiver um, meu irmão, já está excelente. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meu encargo em tocar em algo a respeito dessas igrejas, notas apenas para nos ajudar com relação ao que pode estar nos impedindo de ouvir a voz do Senhor. Então, para Eli, isso foi determinado aqui na palavra como um lugar acostumado, que o estava impedindo de ver e ouvir. Ele estava inerte, sem nenhuma atitude. E ele então permitiu que as coisas fossem levadas a um estado tal que o Senhor desejou matar Hofni e Finéias, por causa da qualidade imprestável e indigna do serviço deles. Será que o Senhor, e vamos tentar interpretar essa expressão, procurou matar? Porque embora ela seja literal para nós, eu gostaria de fazer uma sugestão para você. Será que o Senhor, na sua bondade, Ele tem nos perseguido para então nos disciplinar para sua utilidade? Será que o Senhor tem nos perseguido, não como aquele perseguidor que pura e simplesmente deseja te abater, mas como aquele pai fiel que deseja corrigir seu filho que está andando por descaminhos? Esse é o caráter do nosso Senhor. Então, Apocalipse capítulo 2 começa com o anjo do Senhor falando a Éfeso. Irmão, Éfeso significa desejável. Éfeso significa desejável. E o Senhor, em cada uma dessas igrejas, Ele aponta uma nota. E essa nota é o que o Senhor estava buscando neles. O que o Senhor estava buscando naquela assembleia, Ele apresenta como uma nota para eles. E a cada uma dessas assembleias, o Senhor se apresenta de uma maneira. Você já observou? E a maneira que o Senhor se apresenta tem a ver com a necessidade que aquela assembleia tinha. Então, a Éfeso, qual é a nota? O que o Senhor busca em Éfeso? O que o Senhor busca em nós, que se Ele não encontrar, estaremos em um lugar acostumado, que nos impede de ouvir e ver seus propósitos. O que ele buscava em Éfeso? Ele buscava amor. Verso 4. Tenho, porém, contra ti. Veja que o Senhor não é um insensato, que não observa nossas vidas. O Senhor conhece teu labor, irmão. O Senhor conhece tua dedicação. O Senhor conhece teu coração. Mas tenho, porém, contra ti, porque Ele é um Pai fiel. Ele deseja que nós sejamos integrais para Ele. O que é ser integral? É não ter um coração dividido. Então o Senhor olha para nós, como Ele olhou para Éfeso, e diz assim: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu, na nossa tradução aí, primeiro amor. Mas no original, a melhor palavra seria melhor amor, melhor em qualidade. A melhor qualidade do teu amor. Deixaste aquele amor mais sublime, aquele amor mais palpitante, mais aquecido, mais agradável. Deixaste. Quantos jovens aqui estão com seus corações frios, porque abandonaram o seu melhor amor? Porque, irmão, amor é convivência. Amor é dedicação. Amor é conhecer e ser conhecido. E se nossa relação com o Senhor não for uma relação assim, então ela será marcada por um abandono do melhor amor. O que o Senhor buscava em Eli, o que o Senhor busca em todos os seus servos? O melhor amor. Mas onde estava Eli? No lugar acostumado, dedicando talvez seu amor às suas próprias necessidades.
dedicando talvez seu amor à sua própria indiferença. Quem somos nós? Onde nós estamos? Então anota, Éfeso: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu melhor amor. Nosso assunto não são as 7 igrejas, então nós vamos apenas considerar notas panorâmicas. Avançando um pouco mais, ele termina dizendo, depois de se apresentar às 7 igrejas, a igreja de Éfeso, como aquele que anda no meio dos candeeiros de ouro, que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros de ouro. Aquele que anda no meio dos candeeiros. Para quê, irmão? Como ele anda no meio dos candeeiros? Quem era a figura que andava entre os candeeiros? O sumo sacerdote. Quem andava entre os candeeiros era o sumo sacerdote. O que ele tinha na mão quando andava entre os candeeiros? 2 coisas. 2 coisas maravilhosas. Ele tinha na mão sua espevitadeira e ele tinha na mão aquele receptáculo de óleo. Para quê? O que ele fazia com o candeeiro? O que ele fazia para que o que ele faz para que o nosso amor se aqueça e brilhe? Ele usa sua espevitadeira e seu receptáculo de óleo. Então, nas mesmas mãos do bendito sumo sacerdote, ele toma a espevitadeira para nos corrigir. E se a espevitadeira não for usada, aqueles que conhecem um pavio de lâmpada, sabem que na medida em que o pavio vai ficando preto, ele começa a soltar fumaça. E a fumaça impede a clarificação da luz. E a espevitadeira serve para exatamente tirar aquele pavio que já fumegou, para que então a luz seja mais intensa, melhor amor. Então, ele coloca mais óleo para que aquela luz seja permanente. O óleo fala da sua unção sobre nós, pelo seu Espírito. E a espevitadeira fala da ação poderosa do Senhor, através das circunstâncias, dos irmãos e principalmente da sua palavra, nos corrigindo. Essa é a sua espevitadeira. A espevitadeira que o sumo sacerdote tem nas mãos. Então, quando ele busca amor, ele se apresenta como o sumo sacerdote que anda entre os candeeiros, buscando uma renovada e melhor luz. É assim que ele designa o nosso amor. Que maravilhoso, irmão. Que maravilhoso. Qual tem sido a qualidade do seu amor? Será que você, na sua relação de amor com o Senhor, está em um lugar acostumado? Um lugar onde não há crescimento, um lugar estéril, um lugar imprestável, um amor que não se expressa, um amor que não se manifesta. Vamos avançar um pouco mais. Ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 7. Então nós vamos para Esmirna. Um segundo aspecto que pode nos ajudar com relação a um lugar acostumado, a uma vida indiferente, a uma vida infrutífera, e nós continuamos em um lugar infrutífero e não nos tomamos conta, e não nos damos conta. E nós ouvimos a palavra, até repetimos a palavra, mas permanecemos num lugar infrutífero. Nossas vidas são insípidas. Nossas vidas não servem para nada senão para ser pisada pelos homens. Porque o sal sem sabor, ele para nada serve senão para ser pisado pelos homens. Essa era a condição do sacerdócio de Eli. E talvez, irmão, seja a condição das nossas vidas diante do Senhor como jovens. Porque o que o Senhor tem buscado? Jovens fortes, em quem a palavra de Deus permanece e que têm vencido o maligno. Jovens com os quais ele pode contar.
Como o Senhor tem necessitado de uma geração de jovens fortes, que possam inspirar outros, que possam ser modelo para outros, que realmente possam apresentar um testemunho vibrante, um testemunho realmente reluzente da parte do Senhor. Não apenas de palavras, mas com um procedimento coerente com suas palavras. Então, a Esmirna, o Senhor se apresenta como o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Impressionante, irmão. Sabe por quê? Esmirna fala do contexto. Se nós formos fazer uma aplicação literal, Esmirna é a carta que aponta para os dias da perseguição da igreja primitiva. Então o Senhor se apresenta a eles como o primeiro e o último, aquele que esteve morto e que vive pelos séculos dos séculos, tornou a viver. O que ele busca em Esmirna? Qual é a nota que o Senhor busca em Esmirna? Fidelidade. Ser fiel. Final do verso 10. Até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que o Senhor deseja encontrar nos jovens hoje? O que o Senhor encontrou em Samuel quando jovem? Fidelidade. Porque o serviço de Samuel era tão contrastante ao de Eli? Porque Samuel era fiel. Irmão, vamos procurar uma definição do Novo Testamento para nos ajudar com relação ao que é ser fiel. O que é ser fiel? Essa expressão ser fiel pode ser substituída por vencedor, certo? Vencedor é o fiel. Agora, o que é ser fiel? Porque você acha que vencedor é apenas aquele que tem muito tempo de caminhada? Senão aqueles que conhecerem o Senhor mais recentemente, próximos à sua vinda, eles não podem ser vencedores? É assim? Quem é o vencedor? Quem é o fiel? Por que Samuel era fiel? O que o Senhor encontrou em Samuel e deseja encontrar em você e em mim? Paulo faz uma colocação aos Filipenses que nos ajuda muito com relação à fidelidade. Ele diz assim: cada um ande segundo a luz que já recebeu. Isso é ser fiel. Agora eu preciso fazer uma pergunta para você. Você não precisa caminhar segundo a luz do pastor Paulo Sérgio. Você precisa caminhar segundo a luz que você recebeu. Qual é a luz que você recebeu? Você tem sido fiel à luz que você recebeu? Se você estiver sendo fiel, irmão, naquele dia o Senhor olhará para você e dirá: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Sempre será pouco. A todos nós ele dirá: foste fiel no pouco. Porque diante do Senhor sempre será pouco, mas sobre o muito eu te colocarei. O que o Senhor busca nos jovens e o que pode ser um obstáculo a nosso ouvido e olhos abertos para os propósitos do Senhor? Nossa infidelidade. Samuel era fiel. O que o Senhor buscava em Esmirna? Fidelidade. Ser fiel, e eu te darei a coroa da vida. Que o Senhor encontre em nós resposta à luz que Ele nos tem confiado. A luz que Ele nos tem confiado. Avançando um pouco mais, nós temos a carta a Pérgamo. E Pérgamo fala de separação. Esmirna, fidelidade. Pérgamo, separação. O que o Senhor busca em Pérgamo? O que Ele está buscando em Pérgamo? Separação. Ele busca que Pérgamo deixe, então, aquele lugar de acolhimento de doutrinas falsas. Verso 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas.
A igreja em Pérgamo estava unida ao mundo. O que o Senhor estava buscando em Pérgamo? Santidade ou separação. Essa é a nota. O que o Senhor busca na sua vida, irmão? Santidade. Se o Senhor não encontrar santidade, você será imprestável. O que o Senhor encontrava na vida de Samuel? Santidade, separação. Samuel estava separado de tudo que não agradava o Senhor. Eli estava assentado no lugar costumado. E Samuel estava deitado junto à arca na presença do Senhor. Que diferença, irmão. Que o Espírito Santo possa esclarecer para você e para mim o que significa isso. O que significa nós estarmos aconchegados ao Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra dele em relação a nós é o seguinte: tantas vezes eu quis. Vamos tomar aquela palavra que o Senhor disse a Israel e aplicarmos às nossas vidas. Jovens, tantas vezes eu quis reunir-vos como a galinha reúne os seus pintinhos, mas não quisestes. Por isso, a vossa vida ficará desolada. Essa foi a palavra do Senhor a Israel. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, porque o que Ele tem desejado nesses dias? Reunir-vos, como a galinha reúne os seus pintinhos, à sombra de suas asas. Aquele lugar, aquele esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse é o desejo do Senhor. E foi assim que o Senhor fez com Samuel. Que versículo lindo, né? Samuel estava deitado no templo, onde estava a arca, debaixo de suas asas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Esse era Samuel. Será que esses somos nós? Onde você tem habitado, irmão? Onde você tem habitado? Qual é teu lugar costumado? Então, a Esmirna, a Pérgamo, perdão, o que o Senhor busca? Separação. Como ele se apresenta? Aquele que tem na mão a espada afiada de 2 gumes. Por quê? Porque a espada afiada de 2 gumes é que faz separação. 2 gumes, um gume para a morte e um outro gume para a ressurreição. 2 gumes. Os 2 gumes da palavra que operam morte e ressurreição, separando tudo que não é agradável ao Senhor. Agora, irmão, nós podemos nos esquivar dos tratos do Senhor por meio da sua palavra. Esse é o problema. Esse é o problema. O Senhor, pense comigo, quando Paulo diz aos romanos, em Romanos 12, que eles deveriam se apresentar, você consegue conceber a ideia do Senhor, esse bendito sumo sacerdote, correndo atrás do sacrifício? É isso que está sendo dito lá? Certo que não, irmão. Mas o que está sendo dito é: apresentai-vos. Apresentai-vos. É que você se apresente voluntariamente, para que então você sofra a ação dessa poderosa espada de 2 gumes, que vai operar em você separação, morte e ressurreição. O Senhor busca santidade nos seus, e o Senhor encontrou santidade em Samuel. Indo um pouco mais, ainda panoramicamente, nós seguimos para Tiatira. E em Tiatira, qual é a nota? O que o Senhor busca em Tiatira? O Senhor contempla muita carnalidade em Tiatira. O Senhor se apresenta a Tiatira como aquele que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido.
Esses olhos como chamas de fogo, e bronze na Bíblia fala de juízo. É assim que o Senhor se apresenta a Tiatira. Porque em Tiatira, o Senhor estava buscando submissão. Que maravilhoso, irmão. Porque submissão é o que o Senhor encontrou na vida de Samuel. E submissão é o que o Senhor deseja encontrar nos seus jovens hoje. Essa precisa ser uma característica notável, irmão. Agora, será que nós temos sido resmungões? Será que nós temos sido aqueles de queixo duro? Será que nós temos sido insubmissos? Qual é a condição espiritual nossa? Nós estamos no lugar costumado da insubmissão. Nós queremos de uma maneira, e se o Senhor então não permite, se levanta em nós uma reação de afronta, de peito aberto? Será que nós temos nos achegado ao Senhor com nossas mãos abertas e dispostas? Ou nós temos nos achegado ao Senhor de punhos cerrados, insubmissos, questionadores, cheios de queixume? Que o Senhor nos ajude a compreender esse lugar costumado da insubmissão, para que então nós sejamos tratados e sejamos úteis para o Senhor. Então, em Tiatira, o Senhor busca submissão, ou humildade, quebrantamento. Dando um passo mais, em Sardes, o Senhor busca vida. A nota para Sardes é vida. A Sardes, ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E ele diz: eu conheço as tuas obras, tem nome de que vive, mas na verdade és morto. Você tem a aparência de realidade, de vida, mas você não tem vida. Será que essa é a sua condição, irmão? Porque quando todas as pessoas olhavam para Eli, Eli estava na posição de autoridade sacerdotal. Mas Eli tinha apenas a função, o ofício, a unção do Senhor já estava sobre Samuel. Será que essa é a nossa situação? Será que nós temos estado em uma posição de falta de realidade? Não há realidade, há aparência de vida, enquanto na verdade estás morto. Que o Senhor nos ajude aqui, irmão, para que nós compreendamos que a questão aqui é nossa relação vital com o Senhor. Se nós não temos, se sua relação é uma relação pautada em reuniões, então, querido, eu preciso te dizer que você pode estar tendo a aparência de que vive, enquanto na verdade estás morto. Sabe como o Senhor lida com isso? Náuseas. Náuseas no seu coração. Um lugar costumado. A Filadélfia, o Senhor se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abre. É o versículo 7 aí do capítulo 3. O que ele busca em Filadélfia? Qual a nota? Perseverança. Perseverança. O Senhor busca em Filadélfia perseverança. Onde nós encontramos isso? Verso 8: conheço tuas obras, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que o Senhor buscava? Perseverança. Como ele se apresentou? Aquele que mantém diante dos perseverantes uma porta aberta que ninguém fecha. Do que o Senhor está falando? Revelação espiritual.
Quem são os que têm clareza nos dias do fim? Quem são aqueles que têm compreendido a hora em que temos vivido? São os perseverantes. Guardaste o meu nome, não negaste o meu nome, guardaste a palavra da minha perseverança. O Senhor busca em Filadélfia perseverança. O Senhor busca em você, jovem, perseverança. O Senhor encontrou em Samuel perseverança. Se Ele não encontrar isso em nós, nós seremos imprestáveis. Você vê isso, irmão? Você vê como isso é prático? Qual é a sua condição? Que o Espírito Santo possa confrontar nossos corações. E você não precisa responder para mim qual é a sua condição, irmão. Mas você precisa se apresentar ao Senhor. Nós não estamos aqui interessados na condição espiritual uns dos outros, mas o Senhor está. Nós precisamos nos apresentar ao Senhor. E para nós concluirmos então, nós temos Laodiceia. O Senhor se apresenta a Laodiceia. E em Laodiceia, o que Ele busca? O que o Senhor está buscando em Laodiceia? Ele busca realidade espiritual. Em Sardes, Ele buscava vida. Em Laodiceia, Ele busca realidade. Porque o que estava acontecendo aqui, Ele se apresenta como a testemunha fiel. Percebe, irmão? O Senhor busca uma realidade de testemunho. O Senhor busca uma realidade de fidelidade. O Senhor busca em Laodiceia realidade. Nessa igreja dos nossos dias. Essa que olha para o Senhor sem realidade nenhuma e diz: nós somos ricos e abastados e não precisamos de coisa alguma. Nós conhecemos tudo sobre o culto. Nós conhecemos tudo sobre a mesa do Senhor. Nós conhecemos tudo sobre a palavra. Citamos textos de cor. O Senhor vai se impressionar conosco. Nós conhecemos tantas coisas. Sobre as orações, nós conhecemos tanta coisa. O Senhor realmente vai se impressionar conosco. Nossos jovens citam longos textos da palavra de cor. Mas o Senhor busca realidade, irmão. Ele não busca nada mais do que realidade espiritual. E isso então, assim, ele olha para Laodiceia e diz: eis que eu estou à porta e bato. Que cena é essa, irmão? O Senhor do lado de fora da sua igreja. Eis que estou à porta e bato. Que caráter o nosso Senhor tem. Ele podia arrombar essa porta. Essa é a casa dele. Mas Ele está à porta e bate. Jovem, Ele está à porta do seu coração e bate. Se você abrir, Ele entrará e arrumará a casa do seu coração. E gerará em você essas notas que Ele tem procurado na nossa geração, para atender às suas demandas. Mas se você não abrir, Ele ficará do lado de fora. Você compreende, irmão? Porque o Senhor é humildemente gentil. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Vamos retornar então a 1 Samuel. Essas notas talvez nos ajudem a compreender um pouco do que é ou pode ser nosso lugar costumado. Mas em 1 Samuel, capítulo 3, nós ainda temos notas relacionadas a Samuel. E a como Samuel permaneceu aos pés do Senhor. Nós já vimos que esse lugar costumado tem a ver, vamos tentar fazer algo aqui, algumas sugestões práticas que possam te ajudar. Em relação a essa incapacidade de ouvir, quantas irmãs jovens
estão envolvidas e tão envolvidas com o lugar costumeiro da estética e da beleza. Quantos irmãos estão envolvidos com o lugar costumeiro dos planos ou com o lugar secreto da pornografia, acomodados, mantendo pecados habituais e secretos que estão patentes aos olhos do Senhor e que diante do Senhor nos tornam imprestáveis. Qual tem sido tua condição, irmão? Em que lugar você está? A palavra do Senhor para nós é: arrepende-te. Há uma nota de arrependimento a cada uma daquelas 7 igrejas. Arrepende-te. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te. Se você tem algo a apresentar ao Senhor, arrepende-te. Não haverá caminho para que o Senhor avance na sua vida se você não se dobrar diante dele em arrependimento. Onde você tem caído, jovem? Onde você tem uma fresta de vazão de energia, de vazão de força, e sua vida tem sido fraca, inoperante, ineficaz? Arrepende-te. Lembra-te de onde caíste. Acerta a tua relação com o Senhor. Se essa relação não for acertada, nada na sua relação aqui será adequado. Se nossa relação com o Senhor não estiver acertada, nossa relação com as coisas e uns com os outros será um desajuste. Você tem tido muitos problemas, jovens. Você tem tido muitas dificuldades. Você tem enfrentado muitas lutas relacionais. Arrepende-te. Apresenta-te ao Senhor. Para que o Senhor, então, ordene esse lugar nas nossas vidas. Esse lugar de apatia, de distração e de acomodação. Se você continua o capítulo 3 aí de 1 Samuel, vai falar um pouco sobre Samuel e sobre como Samuel crescia no Senhor, como Samuel avançava no Senhor. Mas também não é para menos, irmão. O verso 3 diz para nós onde Samuel estava. E esse verso 3 já indica tudo a respeito de Samuel, porque o verso diz para nós onde Samuel estava. Agora, onde você está? Onde eu estou? Onde nós estamos diante do Senhor? Samuel estava aos pés do Senhor, deitado no templo do Senhor, em que estava a arca. Esse era o lugar de Samuel. Qual é teu lugar? Qual é teu lugar, jovem? E então Samuel crescia diante do Senhor. Esse lugar costumado é um lugar onde não há glória. Quando você olha para Eli, o seu sacerdócio foi julgado então. E o Senhor, quando julga Eli, no capítulo 4, a partir do verso 12, Eli e seus filhos então são julgados e o Senhor destitui aquele sacerdócio imprestável. Porque o Senhor, Ele lida com a insubmissão dos nossos corações até que ela atinja o ponto em que o Senhor não tem outra coisa a fazer senão exercer juízo. Para nossa salvação, para nós não nos perdermos completamente. Então o Senhor julga o sacerdócio de Eli e dos seus filhos. Agora, veja uma coisa. O verso 19 diz assim, verso 19 do capítulo 4, estando a sua nora, a nora de Eli, a mulher de Finéias, grávida, e próximo o parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Agora, o verso 20 vai dizer, ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam,
não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu. E o verso 21, mas chamou ao menino Icabode, dizendo, foi-se a glória do Senhor. Esse lugar costumado é um lugar onde não há glória. Icabode, foi-se a glória do Senhor. Será que essa é a referência que pode ser aplicada às nossas vidas? Icabode, foi-se a glória do Senhor. A presença do Senhor, porque o que foi tirado de Israel não é só o sacerdócio de Eli, mas a arca foi tomada. Foi-se a presença do Senhor. Essa é a consequência de um sacerdócio imprestável. Foi-se a presença e a glória do Senhor. Não há viço, não há glória. Sabe aquela pessoa que você tem prazer de estar perto? Sabe aquela pessoa agradável que você gosta de estar perto porque exala um perfume da parte do Senhor? Exala vida mesmo sem falar. Aquelas pessoas que você tem prazer de simplesmente estar perto. Porque algo da parte do Senhor é liberado através delas. Talvez, irmão, tenha sido esse o sentimento de Maria. Quando ela viu o Senhor, você se lembra? Então a Bíblia diz assim, que Maria, ela não ficava falando, ela quedava-se aos seus pés. Ela apenas se colocava aos pés do Senhor. Você já imaginou? Ela apenas tinha o prazer de se assentar ali e ficar observando Ele. Porque o Senhor manifestava a glória de Deus. Agora, será que nós temos sido esse lugar seguro uns para os outros? Será que quando outros jovens nos procuram, o que eles encontram? Eles encontram um estímulo para Icabode. Foi-se a glória do Senhor. Será que nosso testemunho é Icabode? Foi-se a glória do Senhor. Ou será que eles encontram aquele lugar da fragrância e da manifestação da presença e da glória do Senhor? Foi-se a glória do Senhor. Icabode. Mas o Senhor faz um chamado duplo a Samuel. Irmão, você sabe que tem pelo menos 7 chamados duplos na palavra. O Senhor chamou Abraão assim, Abraão, Abraão. O Senhor chamou Pedro, Simão, Simão. E o Senhor então chamou Saulo, naquela estrada de Damasco, Saulo, Saulo. E então aqui o Senhor chama Samuel, Samuel, Samuel. O que está acontecendo? Por que o Senhor faz um chamado duplo? O que esses chamados duplos querem dizer? Quando o Senhor faz um chamado duplo, significa que Ele tem algo muito importante a te falar. Samuel, Samuel. Então o que o Senhor aguarda? Porque o Senhor pode estar batendo a sua porta, jovem, e dizendo, Samuel, Samuel. O que Ele aguarda? Ele aguarda que nós tenhamos condição de nos ajudarmos uns aos outros a responder adequadamente a esse chamado duplo. Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Irmão, se você não aproveitar nada do que nós tivermos feito aqui todos esses dias, apenas se coloque diante do Senhor e diga, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Se você se apresentar diante dele com um coração sincero, eu preciso te fazer uma garantia, ele falará. Ele falará. Fala que o teu servo ouve. Então, Samuel, por 3 vezes, ainda jovem, ele se confunde e ele vai a Eli e diz, sacerdote Eli, o senhor me chamou?
Então Eli, sem percepção espiritual, diz para ele: não, volta a dormir, Samuel. Você deve estar confundindo as coisas, está sonhando. Então Samuel volta para dormir. E na terceira vez, então Eli compreende que o Senhor desejava falar com Samuel. E a partir dali, irmão, quando Samuel se apresentou ao Senhor, ele jamais deixou de ouvir a sua voz. E o Senhor falou ao coração de Samuel. Então, quando você olha para o verso 19 do capítulo 3, você vê o Senhor confirmando a autoridade espiritual de Samuel. O verso 19 diz assim: crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. O que significa isso, irmão? Samuel era um instrumento para o cumprimento das palavras do Senhor. Nenhuma palavra ele deixou cair em terra. Você se lembra das palavras de Paulo a Timóteo? Quando ele diz assim: Timóteo, aviva o dom que há em ti, que a ti foi confiado pela imposição das minhas mãos. Aquele mesmo amor que antes habitou em sua mãe Eunice e em sua avó Lloyd. Você se lembra, irmão? O apóstolo Paulo diz para Samuel: aviva, para Timóteo, aviva o dom que há em ti. Que o Senhor desperte o seu coração e o meu, jovem. Aviva o dom que há em ti, que te foi confiado, para que nenhuma das minhas palavras a teu respeito caia por terra, mas elas tenham vazão e cumprimento. Para isso, nós precisamos nos apresentar ao Senhor e orar ao Senhor como o nosso Senhor Jesus orou: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa é a maneira de as palavras do Senhor a nosso respeito não caírem por terra. Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Se nós nos apresentarmos ao Senhor com nossa vontade forte, as palavras do Senhor a nosso respeito cairão por terra. Mas graças ao Senhor, Ele tem sido fiel conosco. E o verso 20 continua e diz assim: todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Silo, enquanto por sua palavra se manifestava ali a Samuel. Irmão, será que você não anela isso? Será que você não anela isso? Confirmou o Senhor a autoridade espiritual de Samuel. Porque Samuel crescia, se apresentava, se dedicava ao Senhor. Então confirmou o Senhor sua palavra a respeito de Samuel. Agora, nós temos andado atrás do quê, irmão? Será que esse aqui é o seu alvo? Ou será que há uns dias atrás nós estávamos reunidos em São Lourenço, falando sobre a vida de Estevão. E uma irmã disse o seguinte, que Estevão foi alguém que em aspecto nenhum, porque naquela situação não era possível, ele não improvisou. De forma nenhuma ele improvisou. Mas porque ele vivia uma vida aos pés do Senhor, então ele respondeu como respondeu. Mas então essa irmã, falando, ela diz assim: irmão, será que quando eu olho para a vida de Estevão, eu desejo isso para os meus filhos? Será que quando eu olho para a vida de um irmão, eu desejo que ele seja um mártir? Que ele seja uma testemunha? Qual é seu anelo, irmão? O que você tem desejado? Qual é a sua perspectiva, a sua aspiração? Eu desejo ser um grande médico. Eu sirvo o Senhor, eu conheço o Senhor, mas eu anelo ser um grande médico. Será que é esse teu desejo, irmão? Se for esse teu desejo, talvez você consiga chegar lá.
mas o testemunho do Senhor será continuado através de outros. E nós ficaremos à parte, na periferia, numa região periférica, avistando de longe. Compreende? Que o Senhor nos ajude para que nós aspiremos, por isso que Samuel aspirava. Ele crescia no Senhor. Nenhuma das palavras de Deus caía por terra. Ele estava confirmado como profeta do Senhor. E o Senhor continuou a aparecer e a se manifestar ali a Samuel. Não é dito, é tão específico isso aqui, irmão. Será que teu coração não anela por isso? Você imagina só, continuou o Senhor a se manifestar ao Jean, ao Isaac, ao Felipe, tantos outros irmãos. Continuou o Senhor a se manifestar ali, a Samuel. Nenhuma das palavras do Senhor caiu por terra. Que o Senhor possa encontrar nos nossos corações esse lugar para confirmar sua vontade, esse porto seguro da confirmação da sua vontade. Porque, irmão, o Senhor encontrou isso em Samuel, e então ele continuou a se manifestar. O Espírito do Senhor, ele só repousa em lugar seguro, irmão. Se nossa vida é um turbilhão inseguro, o Senhor não repousará e não continuará a se manifestar ali, a Samuel. Mas porque Samuel estava fiel aos pés do Senhor, permanecendo aos seus pés, então o Senhor podia se revelar. Amém? Vamos então agradecer ao Senhor. Penso que os irmãos vão ter um tempo de partilha e que o Senhor nos conduza, nos abençoe nesse tempo, para que vocês possam, aos pés do Senhor, então, receber um pouco mais uns dos outros. Então, para essa noite, nós continuaremos considerando alguns princípios sobre a juventude de Daniel e seus amigos. Amém. Senhor, graças te damos por podermos nos expor à tua palavra. Nos livra de permanecermos deitados em um lugar acostumado. Nos ajuda a permanecermos aos teus pés, para que tuas palavras e tua vontade tenham curso e o Senhor tenha continuidade através de nós. Nos ajuda com as responsabilidades, Senhor, de uma vida dedicada ao Senhor, de uma vida amável para contigo, de uma vida fiel ao Senhor, de uma vida separada e santa. Ah, Senhor, como nós precisamos do teu auxílio, para que sejamos fortalecidos com poder no nosso homem interior, para não vivermos segundo a carne, mas vivermos de um modo que te seja agradável. Confirma a tua palavra no coração desses jovens. Abre nossos olhos e desperta nosso coração, para que em nada nós fiquemos deficientes. E o Senhor tem aqui em Campo Grande aqueles teus jovens, aqueles que o Senhor suscitou por profetas e nazireus, para então tua vontade e teu testemunho ter livre curso nessa cidade. Assim nos confiamos a Ti, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.